pessoal do terceiro ano, vamos agora começar a nossa segunda parte do primeiro semestre. Então a gente falou sobre industrialização, tipos de indústria, fatores de localização industrial, concentração e dispersão industrial. Agora a gente vai falar das revoluções industriais, tá joia? Então, primeira revolução industrial, de meados do século XVIII até final do século XIX. A gente vai elencar de cada revolução industrial suas principais características. Então, a primeira característica, invenção da máquina a vapor em 1765 e sua utilização. A principal fonte de energia com o surgimento da máquina a vapor foi o carvão mineral, a queima do carvão mineral. O principal ramo industrial da época foi o desenvolvimento da indústria têxtil, houve então uma especialização em mecanização do trabalho. Surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra e depois para os países da Europa Ocidental. As indústrias, nesse primeiro momento, elas se localizam próximas às fontes de energia. No caso desse primeiro momento, devido à utilização do carvão mineral, ela vai se localizar próximo às jazidas de carvão mineral. Desenvolvimento dos transportes com o surgimento de trens e navios a vapor, possibilitando a circulação de produtos industrializados. Então, nesse momento, a gente tem a mecanização e o aumento da produção das sociedades através agora da indústria. Então, sai aquele modelo da manufatura ali, do artesanato para um modelo basicamente industrial. Isso revolucionou o modo de consumir produtos, e possibilitou um maior escoamento de produtos industrializados, levando aí uma ampliação da capacidade de consumo das sociedades. Tem aí algumas imagens aí de ferrovia, indústria têxtil, invenção do telégrafo, que começa nesse momento e se consolida na segunda revolução industrial. Então, algumas imagens aí para ilustrar. A segunda revolução industrial ali do final do século XIX até 1960, 1970, em meados do século XX. Então, a principal invenção foi a transformação do ferro em aço, em 1856, e o desenvolvimento entre 1882 e 1883 e 1892 do motor a combustão. Principais fontes energéticas, o desenvolvimento do petróleo e da eletricidade. O uso do petróleo acaba sendo agora maior do que o uso do carvão mineral nesse momento. Os principais ramos industriais, o automobilístico, devido ao motor a combustão, o desenvolvimento do carro, a produção em série dos automóveis, e o siderúrgico para a produção de aço. Aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, a gente vai ver depois o Taylorismo e o Fordismo. E o desenvolvimento da indústria agora ele vai para além da Europa Ocidental, Você tem o desenvolvimento da indústria nos Estados Unidos e no Japão, além do início da industrialização nos países latino-americanos. Concentração industrial agora se dá nas cidades, principalmente nas grandes cidades, devido aos fatores de necessidade de grande quantidade de mão de obra, como a gente viu lá na parte de fatores locacionais, e também a disponibilização rápida dos produtos industriais para o mercado consumidor, no caso, as grandes cidades. As grandes cidades aí. Então, algumas imagens siderúrgica, fabricação de carros, entre outras aí. Além dessas invenções e dessas novas formas de produção da segunda revolução industrial, você tem o aperfeiçoamento das invenções e do modo de produção da primeira revolução industrial. Então, lembre-se que, apesar da gente conseguir delimitar no tempo e no espaço as diferenças entre primeira, segunda e terceira revolução industrial, elas não acontecem de forma separada, se dá um contínuo espaço-tempo. Então, elementos da primeira revolução industrial estão reunidos ali com elementos da segunda revolução industrial, elas se integram, novos inventos, novas tecnologias vão aperfeiçoar tecnologias antigas da revolução industrial anterior. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, essa concepção dessas transformações não se dão de forma estanque. Acontece com diferentes intensidades segundo diferentes países. E a terceira revolução industrial, se a gente for pegar aí meados da década de 60 e 70, ainda até os dias de hoje, a principal invenção foi o chip e depois o microprocessador em 1971. Há uma diversificação das fontes de energia, aonde nas últimas décadas vem aumentando o uso de energias alternativas, como energia solar, eólica, biomassa, etc. Principais ramos, aqueles de alta intensidade tecnológica, de uso tecnológico, devido ao desenvolvimento da tecnologia. Então você tem informática, eletrônica, as telecomunicações, a robótica e a biotecnologia.
início do processo pós-fordismo de produção, né, chamada flexibilização do trabalho, que a gente vai ver depois. Desenvolvimento industrial, forte no Japão e agora nos países dos tigres asiáticos. Na China, além da onde já acontecia a segunda e primeira revolução industrial, nos Estados Unidos e países da Europa Ocidental. Concentração das indústrias tecnológicas nos chamados tecnopolos. Então, o que são tecnopolos? São regiões onde se concentram indústrias de alta tecnologia, geralmente associadas a institutos de pesquisa e universidades que formam mão de obra extremamente qualificada, regiões dotadas de infraestrutura, de redes de telecomunicações, de fibra ótica, comunicação por satélite, permitindo a concentração nessas regiões. O Vale do Silício nos Estados Unidos é o exemplo mais clássico de um tecnopolo. Aí, encerrando então as 3 revoluções industriais. Vamos lá, aqui um pequeno detalhe. Dependendo do livro, do material que você for ler, alguns autores estão colocando uma 4ª revolução industrial, chamada Indústria 4.0. Isso não é um consenso entre os pesquisadores. Então pode ter ali pesquisadores que vão dividir as revoluções industriais em 4 e a 4ª revolução industrial com um conjunto de características. A maioria dos autores que eu sigo, que eu pesquiso, trabalham somente com as 3 revoluções industriais, por isso que eu estou mantendo essa divisão para vocês aí no material que a gente trabalha de 3 revoluções industriais. Organizações do trabalho. Depois de ver as 3 revoluções industriais, a gente vai ver como que foi a organização do trabalho na medida que as revoluções industriais foram acontecendo. O primeiro que a gente fala, e o mais clássico, é a organização do trabalho a partir de métodos desenvolvidos por Frederick Taylor, que ficou conhecido como Taylorismo. Então, o objetivo do Taylorismo é treinar os empregados para obter deles a maior produtividade possível. Isso aí, final do século XIX, início do século XX. Com isso, o empregado deveria executar uma tarefa no menor tempo possível, segundo o que foi determinado por seus superiores. Além de ficar alienado no processo de produção, ele trabalharia mais e o lucro das empresas aumentaria. Então, as características são o tempo e movimento dos trabalhadores controlado para aumentar a produtividade, maior divisão das atividades produtivas criando tarefas ultra especializadas e repetitivas, rígida separação do trabalho em atividades administrativas e executivas. Então, o Taylor queria organizar o trabalho de forma que os trabalhadores tivessem o menor tempo possível, que eles fossem treinados para executar tarefas específicas, gerando ali uma maior produtividade. E para isso, o Taylor acreditava muito no processo da gerência, dos superiores ali, que iam fazer o treinamento para que o trabalhador, além de fazer o treinamento, fiscalizar, para retirar do trabalhador o máximo de produtividade possível, né? Então, movimentos desnecessários eram identificar movimentos desnecessários, identificar a fadiga, identificar se o trabalhador está fazendo o trabalho de maneira correta, tudo isso ali, ideia desenvolvida a partir do Taylor. Já o Fordismo, muita gente relaciona Taylorismo e Fordismo, são 2 questões diferentes, mas que se integram. Então, o Fordismo é caracterizado pela especialização do trabalhador, né, seguindo parâmetros ali do Taylorismo, pela linha de montagem, que é a grande novidade que foi trazida por Henry Ford, e pela produção de série, aperfeiçoando as teorias de Taylor. Por exemplo, antes do Fordismo, seguindo a teoria do Taylorismo, as máquinas eram fabricadas de acordo com o treinamento necessário para os trabalhadores. O Ford não. O que o Fordismo estabeleceu? As máquinas seriam fabricadas para otimizar o máximo possível a produção e os trabalhadores seriam treinados de acordo com as especificações das máquinas utilizadas na produção. Esse novo método do Fordismo agilizou a produção, barateou os custos ao permitir a produção de mercadorias em série através da chamada produção em massa. Então, quando a gente fala dessa sociedade massa, do consumo em massa, ele se deu a partir do momento que houve um grande aumento da produção industrial a partir do aperfeiçoamento do Taylorismo junto com a criação da linha de montagem no Fordismo. Surgiu na indústria automobilística do Henry Ford, que depois se disseminou para outros tipos de indústrias. Com a ampliação da produção de mercadorias, os trabalhadores tinham seus salários aumentados, possibilitando comprar mais mercadorias, gerando um ciclo de crescimento, né? Os trabalhadores têm seus salários aumentados, permitem comprar mais mercadorias, as indústrias começam a fabricar mais mercadorias, gerando um ciclo de crescimento. Esse processo se enfraqueceu ali no final do século XX, começa em meados ali de
1960, 1970, e no final do século XX o Fordismo ali começa a se enfraquecer por uma série de questões, né? Chegou ali num ponto que a gente fala de um ponto de saturação. E aí a gente vai falar então do pós-Fordismo. Né? O que é o pós-Fordismo? Surgiu para atender a diferença entre os mercados consumidores que procuravam cada vez mais produtos de qualidade diferenciados, o que não ocorreu no Fordismo. Ou seja, o Fordismo fabricava o produto em série, todos iguais, com as mesmas características, né? E com indiscutível qualidade. No momento que os mercados consumidores no mundo inteiro começam a se diferenciar, começam a querer uma exclusividade maior no produto que está comprando, uma qualidade maior no produto que está adquirindo. Então, as empresas japonesas, a partir de 1950, procuraram diferentes formas de produção que fizessem com que as empresas competirem com as empresas americanas e europeias. Então, vamos lá. Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, né, procurando reconstruir o seu parque industrial. O Japão, que era uma potência industrial, certo? Ali na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, com a derrota, tudo aquilo, o Japão precisava se reconstruir. Mas vamos entender o contexto do Japão. O mercado interno pequeno, o Japão naquele momento saindo da Segunda Guerra Mundial, com a população empobrecida, o mercado interno pequeno, né? Falta de mão de obra, já que o país estava arrasado pela guerra, perdeu muita gente durante aí a Segunda Guerra Mundial. Escassez de recursos minerais, o Japão é uma ilha, não tem grandes jazidas de recursos minerais, não tem petróleo, não tem como produzir, o seu custo de produção de energia é bastante alto, né? Com isso, o que os japoneses pensaram, as empresas japonesas pensaram? Eles tinham que estabelecer ganhos de produtividade em escala, produzindo mais em menor tempo possível com os custos mais baixos para concorrer com as empresas americanas e europeias. Características do pós-Fordismo, dentro ali do chamado Toyotismo, né, criado ali pelos japoneses. Maior eficiência dos operários através do just-in-time, onde não há uma separação rígida entre direção e os operários. Uma sinergia maior entre produtores e fornecedores, ou seja, não há estoques dentro de produção, ele vai trabalhar nessa sinergia onde os fornecedores vão fornecer os equipamentos, máquinas, as peças na fabricação, de modo no exato momento da produção, diminuindo custos com reparação, diminuindo custos com estoques, etc. O objetivo era evitar o desperdício e atender as exigências cada vez maior do mercado. Trabalhadores qualificados, polivalentes e flexíveis, algumas características aí. Então vamos lá, uma outra observação. Por que a gente não fala diretamente de Toyotismo? Porque pós-Fordismo ele engloba mais do que simplesmente o Toyotismo. A gente está falando de uma flexibilização industrial em contraponto ao Fordismo. Então você vai ouvir falar de Toyotismo, né? Surgido ali na fábrica da Toyota, e mais tarde na Suécia surge o Volvismo. E aí a gente aumenta a complexidade na nossa discussão. Como o objetivo não é esse, é só as características gerais do pós-Fordismo, não vou entrar aqui e me aprofundar sobre questões relacionadas ao Toyotismo e questões relacionadas ao Volvismo. E aí, para a gente encerrar essa parte, tem esse quadro aí bastante interessante, que é um quadro comparativo entre as questões, né, da organização do trabalho no Taylorismo, no Fordismo e no chamado Toyotismo. Então, o Taylorismo e o Fordismo, característica ali da produção em massa, enquanto o Taylorismo, a produção são em lotes, né? Vai se mudando a produção de acordo com as exigências e interesses do mercado, né? No Taylorismo, o trabalho é realizado segundo o rendimento de cada trabalhador, né? Para isso era necessário otimizar o máximo possível. No Fordismo, o trabalho é realizado segundo a eficiência das máquinas e as esteiras instaladas nas fábricas, enquanto no Toyotismo, né, o trabalho é realizado segundo a demanda dos consumidores, dos mercados consumidores. Taylorismo, né, exigência de grandes estoques, no Fordismo também, enquanto estoques não são feitos no Toyotismo. Produção objetiva, menor tempo e gastos possíveis, no Taylorismo. A produção objetiva menor, no menor tempo e gastos possíveis também, né, enquanto a produção objetiva atender à demanda no Toyotismo. O controle de qualidade é realizado só no final do processo produtivo, tanto no Taylorismo quanto no Fordismo, e o controle de qualidade é realizado ao longo do processo produtivo no Toyotismo, né? Cada trabalhador exerce uma única função, tanto no Taylorismo quanto no Fordismo, enquanto no Toyotismo cada trabalhador realiza diversas funções. O trabalho em equipe é um fator relevante. O trabalho, em sua totalidade, é subordinado à gerência, tanto no Taylorismo quanto no Fordismo.
a gerência, no caso do estudantismo, ele vai supervisionar o trabalho de maneira estrutural, dando maior autonomia ao trabalhador. Algumas características aí, esse quadro diferencia as características do terrorismo, Fordismo e Toyotismo. Tipos de industrialização. Quando a gente fala a industrialização dos países, a gente geralmente divide em dois tipos: a industrialização original ou clássica e a industrialização tardia ou dependente. Então, industrialização original ou clássica são países de industrialização mais antiga, geralmente os países desenvolvidos, possuem um setor industrial completo, com grandes investimentos em tecnologia e suas grandes corporações atuando no mundo inteiro, as chamadas ali multinacionais. São os principais países do comércio mundial e os maiores exportadores: Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Canadá, Japão, Estados Unidos, por faltar na lista, algum desses países aí. Industrialização tardia ou dependente é o processo de industrialização mais recente, a partir do século XX, por quais os países subdesenvolvidos passaram. Essa industrialização foi sustentada pela união entre Estado, grupos nacionais e do capital internacional. Então, exemplos: Brasil, México, Argentina, Índia, África do Sul e China. Alguns exemplos. Então, qual a principal diferença aí? Se a gente for pegando termos de tecnologia, geralmente os países de industrialização original, que tem uma industrialização lá desde a primeira revolução industrial, foi desenvolvendo tecnologia e investimentos ao longo do tempo. Já na industrialização tardia, geralmente os países subdesenvolvidos, são países que se industrializaram geralmente a partir da atuação de empresas multinacionais, de corporações dos países desenvolvidos. E como se industrializaram depois, tem um atraso tecnológico relacionado aos países desenvolvidos. O que nos interessa aqui é estudar a industrialização tardia ou dependente. Nesse mapa a gente pode observar então a industrialização original em relação à industrialização tardia. O mapa está um pouco ruim de observar, mas você tem aí em verde os grandes centros de produção industrial, geralmente os países desenvolvidos, de industrialização original e clássica. Temos aí em laranja, geralmente, os países de industrialização tardia. E aí a Índia e a China aparecem um pouco diferentes, que são países que estão conseguindo dar um salto um pouco maior, juntamente com os tigres asiáticos, em relação aos outros países subdesenvolvidos da América Latina, da África e da Ásia como um todo. Então aí só para vocês entenderem um pouco. Eu acho que eu encontrei um mapa que simbolizasse bem essa diferenciação entre industrialização original e industrialização tardia, e esse mapa deu ali para entender um pouco mais ou menos. Dentro dos países de industrialização tardia, a gente trabalha com dois modelos. O primeiro deles, industrialização por substituição de importações. O que é isso? São países que iniciaram sua industrialização produzindo internamente o que antes eles importavam. Isso aconteceu porque os países subdesenvolvidos começaram a ter dificuldade de importar produtos industrializados no momento ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a crise de 29. Então, eles importavam esses produtos industrializados dos países desenvolvidos, que, envolvidos na guerra e com a questão da crise, não conseguiam fornecer para esses países os produtos industriais que eles necessitavam. Então, para substituir esses produtos industriais importados que necessitavam, esses países subdesenvolvidos começaram a produzir internamente o que antes eles importavam. Com isso, características, produção dirigida para o mercado interno, justamente para substituir esses produtos importados. E aí, para proteger essas indústrias, a adoção de medidas por parte dos países para proteger as indústrias nacionais que estavam surgindo. Participação do Estado na criação de infraestrutura e nas indústrias de base para fomentar esse processo de industrialização. Participação do capital privado nacional na instalação de indústrias de bens de consumo, principalmente não duráveis. Então desenvolveu aí indústria de calçados, vestuário, móveis, entre alguns outros aí. Quais são características gerais desses países? São países que foram colônias, são extensos territorialmente, populosos e ricos em recursos minerais e energéticos. Então, exemplo aí, Brasil, Argentina, México, Índia e África do Sul são países que se industrializaram por este modelo. Já outros países de industrialização tardia se industrializaram pelo modelo de multinacionais para exportação. É o processo de industrialização por meio de implantação de multinacionais. Ou seja, esses países criaram zonas especiais, dando isenção de impostos, cessão de terrenos com infraestrutura, para atrair empresas multinacionais, principalmente do Japão e dos Estados Unidos. Então, qual é o papel do Estado? Criar infraestrutura, investir em treinamento e educação de mão de obra para atrair esses países. Então, para atrair essas indústrias desses países. Então, houve isenção de importação de máquinas para construir essas plantas industriais, possibilidade de remessas de lucro,
por parte das filiais dessas multinacionais os seus países de origem e incentiva a exportação. Os tigres asiáticos, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, Malásia, entre outros, ganharam essa alcunha devido ao grande crescimento econômico entre 1960 e 1990 por este modelo. Então, países desenvolvidos querendo diminuir seu custo de produção e ganhar novos mercados, começaram a instalar empresas filiais em países subdesenvolvidos para, com um custo menor, conseguir ganhar mais mercado. Esses países, então, do leste asiático principalmente, se industrializaram por este modelo. Pegando todos os modelos de industrialização países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a gente vai perceber que a industrialização chega em poucos locais do planeta. Ou seja, nesse mapa a gente pode observar as principais áreas industriais do mundo. Então a gente tem algumas áreas pegando Canadá e Estados Unidos, o México, a área pegando aqui a Argentina e Brasil, a África do Sul, toda a Europa Ocidental, parte da Europa Oriental ali, né? A Rússia, Índia, o litoral da China ali, parte da Austrália e alguns países do leste asiático, mais o Japão. Então são poucas regiões do mundo que a gente pode falar, mesmo países, dentro dos países são poucas regiões, que a gente pode falar que são regiões que são realmente industrializadas. Encerramos a nossa aula. Se inscreva no canal, dê o seu like, deixe seu comentário e depois eu respondo lá para vocês.